Olá amigos, eu espero que vocês estejam bem. Em primeiro lugar, claro, agradeço a você que está aqui. Talvez você esteja aqui para assistir a super aula de processo civil e talvez você seja um aluno da super revisão e teve como bônus essa super aula aqui também, porque daí, é claro, isso vai ficar como bônus para quem adquirir a super revisão e quem estiver dentro do base jurídica no plano anual. Vamos alinhar nossas expectativas aqui em um segundo, né? Quem está na super aula recebeu de mim a promessa de que seria uma super aula, no sentido de eu trazer o máximo de temas que eu conseguisse aí num período entre 1h30 a 2 horas, tá? O que eu vou fazer? Vai ser exatamente, eu preparo conteúdos, eu não sei exatamente se eu vou conseguir fazer aquilo em 2 horas, talvez eu precise de mais tempo. Ou talvez aquilo que eu preparei possa ser dado em menos tempo, né? Qual é um ponto importante aqui também, quero que você tenha em mente? É claro que os conteúdos que estão aqui, eles não vão esgotar 100% dos assuntos de processo civil, porque os assuntos de processo civil foram dados em 120 aulas, 120 e poucas aulas. Então é claro que o professor vai fazer aqui é extrair coisas que em geral se perguntam em concursos, tá bom? Então eu quero que você aproveite, que você acompanhe os conteúdos que serão trazidos aqui. E é claro, né, esse material aqui vai estar para você dentro da super aula e também vai estar no base jurídica, plano anual e vai estar também na super revisão, tá bom? Como um bônus dentro da super revisão. Pois bem, meus amigos, o primeiro tema que eu escolhi para nós tratarmos aqui é a diferenciação entre indeferimento da petição inicial e o julgamento antecipado ou a improcedência, julgamento antecipado não, né, mas a improcedência liminar do pedido. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então o primeiro tema é indeferimento da inicial ou da petição inicial e a improcedência liminar do pedido. Coisas importantes aqui que eu quero que você tenha em mente. Os dois institutos se parecem muito por um único motivo. Porque as coisas vão acontecer sem que o réu, num primeiro momento, seja citado. Então veja só. A minha preocupação também é, na super revisão e na super aula, trazer para vocês expressões que poderiam estar na prova. Então veja só, quero que você enxergue isso aqui, né? Coloquei aqui no mapinha mental. O autor fez a petição inicial, nós estamos falando do processo civil, então o processo civil começa com a petição inicial, nós sabemos. Pois bem, quando o autor faz a petição inicial, é claro que essa expressão aqui tem outros sinônimos. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, expressões sinônimas. Você poderia ter ingressou com uma demanda. Você poderia ter uma outra expressão que é ajuizou uma demanda. Você poderia ter uma outra expressão que é ajuizou uma ação. E aí vai dar o nome da ação, por exemplo, ação indenizatória, ação demarcatória e assim por diante. Então, uma coisa importante aqui é que aquilo que a gente entende por fazer a petição inicial pode estar dentro do seu problema na prova como uma dessas expressões sinônimas. Então, fulano de tal ingressou com uma demanda, ou fulano de tal ajuizou uma demanda, ou fulano de tal ajuizou uma ação. Ou ainda, você poderia ter uma outra expressão que é iniciou uma ação. Veja, tudo isso com o cerne principal essas expressões, elas equivalem àquilo que a gente já sabe de o autor começar o processo por meio de uma petição inicial. Então essa é uma informação importante, eu vou até trazer para cá, vou deixar... Será que eu consigo puxar para cá? Consigo, né? Então, isso aqui são expressões sinônimas. Então, o autor fez uma petição inicial para começar o processo. Então, na sua prova, a gente poderia ter o autor ingressou com uma demanda, ajuizou uma ação, iniciou uma ação. Então, quando isso estiver na sua prova, entenda, ele está começando o processo, né? Então, quem começa com o processo é o autor e quem vai ser processado é o réu, você se lembra disso. Só que aí, o que nós vamos estudar aqui? Quando o autor faz a petição inicial, a primeira coisa que pode acontecer é o juiz não encontrar nenhum defeito na petição inicial e começa o processo. Certo? Então, vai ser designada a audiência de tentativa de conciliação, vai ser, vou até colocar aqui para você, ó.
Se o juiz não perceber nenhum problema na petição inicial, vou colocar como PI, o autor será intimado para audiência de conciliação e, se não houver acordo, poderá apresentar contestação. Esquece prazo agora, só guarde o que a gente está falando aqui, certo? Então veja só, se o juiz não perceber nenhum problema nesta... Será que eu consigo trazer para cá? Não sei. Deixa aqui, tá bom, né? Veja só, se o juiz não perceber nenhum problema na petição inicial, o processo vai começar de boa. O autor vai ser o autor e o réu, né? Eu vou colocar o autor e réu serão, vou até melhorar aqui, né? Serão intimados para audiência de conciliação e, se não houver acordo, o réu poderá apresentar contestação. Fica melhor assim, né? Pois bem, então essa é uma das hipóteses. Agora, você tem outras hipóteses. Uma outra hipótese seria de o juiz enxergar algum problema na sua petição inicial. Então veja só. A primeira possibilidade, o juiz não enxergou nenhum problema. O que vai acontecer aqui? Qual a consequência? O processo seguirá, certo? Então essa é a informação, né? A informação relevante aqui qual é? O processo seguirá. Pois bem, só que a gente tem que entender que é possível que o juiz perceba algum problema na petição inicial. E se ele perceber algum problema na petição inicial, a gente vai ter duas possibilidades. Ele vai poder indeferir a petição inicial, e aí neste caso ele não vai julgar o mérito da causa. Por quê? Porque ele vai perceber que a petição inicial tem algum problema com relação à sua formalidade. Veja só, as formalidades que permitem que o juiz faça o indeferimento da petição inicial estão lá no 330 do CPC. Ela pode ser uma petição inicial inépita, pode ser que esteja sendo movida uma ação por uma parte que é ilegítima, ou pode, por exemplo, haver falta de interesse de agir por parte do autor da ação. Veja, o artigo 330 vai passar isso para você. Mas a percepção que eu quero que você agora tenha é a seguinte: o autor fez a inicial. Primeiro, se não tiver nenhum problema, o processo segue. O juiz manda intimar o autor e réu para audiência de conciliação e, se não houver acordo, o réu pode apresentar contestação. Só que aí, a segunda hipótese é o juiz olhar para a petição inicial e perceber que ela tem alguns problemas com relação à sua formalidade, com relação ao conteúdo que está sendo ali escrito, em relação à sua formalidade. E aí ele pode indeferir a petição inicial. E aí, neste caso, ele simplesmente vai indeferir, ele não vai dizer se o cara tem direito, se não tem direito, ele não vai julgar o mérito. Ele vai indeferir a petição inicial porque ele olha para a petição inicial e percebe o seguinte: bom, ela tem um problema aqui. Qual é o problema? Ela é inepta, ou a parte que está ali é ilegítima, ou falta interesse, por exemplo, de a pessoa que está ajuizando a ação. Então essa é a primeira possibilidade. Então o cara fez a inicial e o juiz pode indeferir a petição inicial. E quando ele indefere a petição inicial, ele não está analisando o mérito da causa. Ele não julga o mérito. Ele só julga se aquela petição está boa ou não. Só que existe uma outra possibilidade, que é o que a gente chama de improcedência liminar do pedido. Então veja, tanto no indeferimento da petição inicial como na improcedência liminar do pedido, vai acontecer uma coisa muito importante. O juiz vai matar esse processo desde o seu começo. A expressão é ruim, né? Hoje em dia é inadequada, mas vai matar no ninho este processo. Por quê? Ele pegou uma petição inicial que tem problemas nas suas formalidades, ele vai indeferir a petição inicial. Agora, ele pode também olhar para a petição inicial e já julgar a causa. Olha que coisa! Ele vai julgar a causa, mas com um detalhe. Ele vai julgar essa causa improcedente. O que isso significa? Significa que ele vai pegar a petição inicial e ele vai perceber o seguinte, ele vai dizer assim: ó, autor, você está entrando com esta ação
e eu não vou nem mandar para o réu, para contestação, para audiência, para contestação, aquela coisa toda. Sabe por quê? Porque você está ajuizando uma ação que tem um problema. Só que um problema com relação ao direito que está sendo pedido. E aí veja só, a gente tem algumas observações aqui, ou alguns destaques. Primeira coisa, o juiz não ouve o réu. Então isso é uma coisa importante, né? Aqui também, ó, vou até colocar aqui, ó, observação também. O juiz não ouve o réu. Ou seja, não há exatamente aqui contestação, tá? Então qual é o grande ponto aqui? O juiz não ouve o réu quando ele indefere a inicial. A mesma coisa acontece quando existe a improcedência liminar do pedido. O juiz vai julgar o mérito da causa, mas não vai ouvir o réu. Olha que coisa interessante. Agora, por que ele faz isso? Tem que ter um motivo muito forte. E aí é o ponto. Isso acontece, ele vai julgar de imediato este processo como improcedente, o pedido vai ser improcedente quando? Quando a petição do autor vai contra súmula, não é súmula, né, professor? É súmula. Súmula do STJ e do STF, quando o que está sendo pedido for contra julgamentos repetitivos no STJ e no STF, quando o que estiver sendo pedido for contra o que já foi resolvido no IRDR, você lembra o que é isso? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Também no IAC, que é o incidente de assunção de competências, eu vou até colocar aqui, ó, incidente de resolução de demandas repetitivas. E o IAC, que é, eu coloco com a sigla porque eu acho que fica mais fácil, né? É incidente de assunção de competência. Professor, isso vai cair o que é IRDR, a diferença para o IAC? Para o seu concurso não, por favor, fique tranquilo, só guarde a hipótese, tá? Então veja, o juiz vai julgar o mérito da causa sem ouvir o réu quando ele olha para a petição inicial e a petição inicial está com um pedido que é contra o que uma súmula do STF ou STJ diz. Ou quando o pedido é contra alguma coisa que já foi decidida pelo Supremo, pelo STF ou pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, num julgamento repetitivo. A gente até falou em aula que são situações em que uma decisão vai servir para todos os outros casos. A mesma coisa é nos casos do IRDR e do IAC. É a mesma coisa. É um processo, é uma decisão que vai se aplicar para todos os futuros casos, tá? Também, e outra coisa, não precisa saber a diferença de julgamento repetitivo no STJ, STF, IRDR, IAC, não precisa saber, só guarde a hipótese, tá? E uma outra situação que também o juiz vai julgar improcedente de imediato este pedido, quando aquilo que está sendo feito pelo autor contrariar uma súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então veja, direito local, se a gente está no estado de São Paulo, imagine que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma súmula sobre tal assunto. E a pessoa faz uma ação, ajuiza uma ação e pede alguma coisa que vai contra uma súmula do TJ de São Paulo sobre uma lei estadual de São Paulo, uma lei local, sobre direito local. Então nestes 4 casos, a gente poderia ter a improcedência liminar do pedido. E uma outra situação, qual é? Não é porque a petição inicial está contra essas 4 situações, mas é na verdade porque o juiz de imediato já verificou que está presente a decadência ou a prescrição. E claro, para sua prova você não precisa saber a diferença nem de decadência em relação à prescrição. Só guarde a hipótese. Então veja só, coisas importantes. Tanto no indeferimento da petição inicial, como na improcedência liminar do pedido, quero que você entenda, o juiz não ouve o réu. O juiz não ouve o réu. Qual é o ponto? Se o autor da ação discordar de tudo isso aqui, ele vai fazer um recurso de apelação.
Mas eu até vou colocar para você mais adiante. Mas qual é o grande ponto aqui? Entenda, quando uma pessoa protocola uma petição inicial, existem 3 alternativas para o juiz. A primeira alternativa do juiz é essa aqui. Se o juiz não perceber nenhum problema na petição inicial, o que vai acontecer? Ele vai receber ali a petição inicial, vai mandar designar uma audiência de conciliação e, se não houver acordo, o réu vai poder apresentar contestação. E qual é a consequência disso? O processo seguirá. Tá? O processo seguirá. Segunda possibilidade, o juiz pode olhar para a petição inicial e perceber o seguinte, olha, petição inicial. O juiz pode olhar para essa petição inicial e dizer o seguinte, olha, isso aqui está muito ruim, isso aqui não tem como salvar. E lembre-se, né, quando o juiz entende que a petição inicial pode ser indeferida, quero que você se lembre que ele pode dar um prazo para que o autor emende a petição inicial. Acho que você se lembra disso, né? Mas qual é o ponto? Se ele indeferir a petição inicial, ele vai fazer isso, mas ele não vai olhar o mérito da causa. Então, qual é a questão importante aqui? Ó? Vamos colocar aqui, depois esse quadro eu vou deixar aqui no material de aula também. Olha só, quando o juiz indefere a inicial, ele não faz qualquer consideração sobre o mérito da causa. Ou seja, ele não diz se o autor está certo ou errado naquilo que está pedindo, naquilo que está sendo pedido no processo. Quando o juiz julga liminarmente a improcedência do pedido, ele está apreciando o mérito da causa. Isso significa que ele está dizendo, desde já, que o autor não tem direito ao que está sendo pedido. E o juiz faz isso porque existe prescrição ou decadência, ou uma das hipóteses de decisões repetidas. Por exemplo, IAC, IRTR, súmula do TJ sobre direito local, ou ainda súmula do STJ e do STF. Tá? Então veja só, esse é um ponto importante. Também vamos colocar aqui, né? Julgamentos ou julgamentos repetitivos do STJ ou STF. Então, por favor, preste atenção nisso. Poderia ser uma consideração um pouco mais avançada para a sua prova, mas quero que você entenda isso. Nos dois casos, e talvez é isso que o aluno não tenha essa exata visão, nos dois casos o processo não vai continuar. O juiz vai olhar para aquilo ali e vai falar, opa, pode parar aqui. Então, ó, quando ele indefere a inicial, ele não vai fazer qualquer consideração. Ele não vai dizer se o autor tem direito, se não tem direito, ele vai olhar só para as formalidades. Agora, quando o juiz julga liminarmente a improcedência do pedido, o que ele está fazendo? Ele está apreciando o mérito da causa. Ele está dizendo, inclusive, que o autor não tem direito ao que ele está requerendo, ao que ele está fazendo como pedido. E por que o juiz faz isso? Ele faz isso porque existe ou prescrição ou decadência, que foi o que a gente viu aqui, ó. O juiz verifica decadência ou prescrição, ou uma outra coisa que ele pode fazer aqui é o fato de ele perceber a existência aqui de súmula do STJ, do STF, julgamentos repetitivos do STJ, STF, IRDR, IAC e súmula do TJ
sobre direito local. Cara, preste muita atenção nisso aqui. Súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o direito do Estado de São Paulo. Ou súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre uma lei do Estado do Rio de Janeiro. É esse o ponto, tá bom? Então, nestes dois casos, o processo não continua. E aí qual é o ponto, né? Tanto para o indeferimento da inicial como na improcedência liminar do pedido, se o autor não concordar com a decisão do juiz, ele pode recorrer por meio da apelação. Lembre-se disso, tá? Então, se ele não concordar, ele vai fazer a apelação. Pois bem, meus amigos, e aí a gente tem um ponto muito importante aqui. Qual é? Que vou até trazer aqui para você. Nos dois casos, seja de indeferimento quanto de julgamento liminar de improcedência, o juiz tem 5 dias para ele se retratar. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, o autor faz o recurso, manda para o juiz, e o juiz pode se retratar. Ou seja, voltar atrás. Esse é o ponto. Professor, e se ele voltar atrás? Se o juiz voltar atrás, e o que significa voltar atrás? Ele tinha indeferido, não tinha? O autor recorreu e o juiz olhou para aquilo e falou, nossa, realmente o autor está certo. O que ele faz? Ele reconsidera aquela decisão e o processo continua. É a mesma coisa aqui, quando o juiz julga liminarmente a improcedência do pedido. O autor, ele faz o recurso de apelação e o juiz pode se retratar. Pode voltar atrás. Se o juiz voltar atrás, nos dois casos, o processo continua. Continua com o quê, professor? Como se nada tivesse acontecido. Ele continua como? Ele continua com a designação de audiência de conciliação. Ele continua com a possibilidade de depois o réu apresentar a contestação, caso ele queira, e assim por diante. Então esse é um ponto importante aqui, tá? Então se o juiz voltar atrás nos dois casos, o processo continua, tá bom? Então essa é uma coisa muito importante. E aí, quando o juiz se retrata, quando ele volta atrás, e essa é uma expressão que eu quero que você entenda, quando o juiz volta atrás e em vez de indeferir a inicial, recebe a inicial, isso se chama juízo de retratação. Então olha só, você poderia ter uma questão que trouxesse a seguinte afirmação. Quando o juiz julga liminarmente a improcedência do pedido, o autor pode apresentar a apelação, sendo possível ao juiz o exercício do juízo de retratação. Estará tudo verdadeiro, tá? Então essa é uma afirmação bem importante para você, tá bom? Aí veja só, outras coisas, né, relevantes aqui, só para a gente voltar aqui e passar para outro tema. Só para que você enxergue, né? Se discordar da decisão, seja da decisão 1 de indeferimento ou se discordar da improcedência liminar do pedido, se o juiz, se o autor discordar, ele faz a apelação. E, veja, a apelação no prazo de 15 dias, ele tem 15 dias para fazer a apelação. Só que depois que isso caiu nas mãos do juiz, ele tem 5 dias para se retratar. E aí, veja só, se o juiz se retratar, vou até colocar a primeira opção aqui, né? Opa! Se o juiz se retratar, será que eu consigo puxar para cá? Não. Se o juiz se retratar, o processo prossegue na primeira instância. Por quê? Porque no fundo, o que acabou acontecendo? No fundo, o juiz indeferiu a inicial ou julgou a improcedência liminar, o cara fez a apelação, e o juiz olhou e falou, nossa, peraí, eu errei. É difícil acontecer, tá? Mas isso, em tese, é permitido pela lei. Então, se o juiz se retratar, o processo segue na primeira instância. Agora, aqui é o ponto. Se o juiz não se retratar, este processo já vai de imediato para o Tribunal de Justiça.
E o réu vai ser citado não para apresentar contestação. Ele vai ser citado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Essa é uma informação relevante. Essa é a informação que poderia estar na sua prova, né? Que é uma informação diferente. Então veja só, o juiz, só para a gente enxergar, ele indeferiu a inicial ou ele julgou a improcedência liminar do pedido. Nos dois casos, se o autor discordar, ele vai fazer a apelação, porque ele vai mudar isso como? Com a apelação. A apelação é interposta no prazo de 15 dias, tá? Normal. Toda apelação é feita no prazo de 15 dias. Só que veja só, quando o juiz receber aquilo, ele tem 5 dias para voltar atrás, para se retratar. E se o juiz se retratar, o processo vai seguir na primeira instância. E se ele não se retratar, aí o processo vai seguir, mas na segunda instância. Mas vai seguir com o quê? Porque agora eu vou chamar o réu para que ele possa apresentar a sua manifestação. Só que essa manifestação vai ser o quê? Vai ser as contrarrazões ao recurso de apelação. Então, qual é o nome da manifestação feita pelo réu quando é feita a apelação que indefere a inicial ou que julga improcedente liminarmente o pedido? A manifestação do réu se chama contrarrazões ao recurso de apelação. Claro, aqui também o prazo é de 15 dias, tá? Então, se o autor tem 15 dias para apelar, o réu também tem um prazo de 15 dias para fazer as contrarrazões. Contrarrazões ao recurso é responder a esse recurso. É como se a gente dissesse que é uma contestação, mas não pode chamar de contestação. O nome técnico é contrarrazões, tá? Então, esse é o ponto aqui, tá, meus amigos? Então, a gente encerra essa parte aqui com esses destaques, tá? Então, opa, o que está acontecendo aqui? O professor tá viajando, professor. Ah, aqui. Ué, peraí. Deixa assim, melhor. Tá? 15 dias também. Tá bom? Então esse mapinha aqui eu vou deixar com vocês para vocês depois enxergarem isso com mais cuidado. Tá bom? Então este é o ponto. Então, ó, fez a inicial, o juiz, se ele não perceber nenhum problema, o processo segue. Fez a inicial, o juiz pode indeferir a inicial por alguma formalidade, já que ele não aprecia o mérito, não julga o mérito da causa, não diz se o autor tem direito ou não, apenas está dizendo, ó, autor, sua petição tá ruim, faz outra aí, cara. Né? Inclusive, ele pode até pedir para que o autor emende a inicial e assim por diante. Agora, na improcedência liminar do pedido, não. O juiz, ele vai perceber que o cara está propondo uma ação que já está prescrita, que já teve o direito decaído, que já houve a decadência ou a prescrição, ou seja, caducou, né, entre aspas, caducou o direito do cara. Ou então, na situação em que o cara está pedindo alguma coisa que é contra, então na petição inicial dele, imagina que tem lá uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala de um assunto, e o cara vai lá e entra com uma ação contra o que já foi decidido. Cara, se o Supremo já disse um negócio, se o STJ já disse alguma coisa, por que você vai brigar com isso? Sendo que lá na frente você vai perder o processo, porque quando isso cair no STJ ou no STF, eles vão possivelmente manter o entendimento que eles sempre tiveram sobre um certo assunto. Então, por que você vai prosseguir com esse processo com um desgaste para todo mundo? O juiz já mata isso no ninho e diz que o cara não tem direito. Ele já julga o mérito da causa, tá bom? Então essa é uma informação importante aqui desse nosso primeiro tema, que é o indeferimento da inicial e a improcedência liminar do pedido. São duas coisas que se parecem muito. Elas se parecem porque o réu não é citado para contestar. Nestes dois casos, o réu vai ser citado para apresentar contrarrazões caso o autor apresente a apelação. Então o juiz indeferiu a inicial ou o juiz julgou liminarmente a improcedência do pedido, o autor não concordou com aquilo, fez a apelação. E aí, qual é o ponto? Neste caso, se o juiz voltar atrás, o processo prossegue na primeira instância. Se o juiz não voltar atrás, se ele mantiver, não é se ele manter, hein? Se ele mantiver a decisão de indeferimento ou de improcedência liminar, o que vai acontecer? O réu vai ser citado para apresentar contrarrazões à apelação que foi apresentada pelo autor. E quando o juiz volta atrás, a gente chama isso de juízo de retratação. Até você poderia ter uma outra expressão, juízo de retratação do sentenciante. Quem é o sentenciante? É o juiz,
que está dando ali a sentença, tá bom? Então essa é o primeiro dos temas que eu queria trazer aqui para você com esse cuidado. Claro, eu não esgotei 100% do tema, né, sobre indeferimento da inicial e tal, mas eu queria trazer esta visão para você, esta diferenciação, tá? Então essa é a primeira coisa. O segundo tema que nós vamos tratar aqui, um tema batido em qualquer concurso que você tem de nível médio, sempre você pode ter ali pelo menos uma das alternativas, ou às vezes uma questão inteira tratando de impedimento ou suspeição. Para o momento em que nós estamos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, às vezes, é aquela coisa, né, que eu até falei na aula de tutelas provisórias. Às vezes o que a gente precisa é, entra no carro que no meio do caminho eu te explico. Então, antes de qualquer coisa, decore isso aqui que depois eu te explico. Amigo que recebe presente e aconselha é credor interessado. Professor, não faz muito sentido, não faz, mas decora isso. Amigo que recebe presente e aconselha é credor interessado. Essas são as hipóteses de suspeição. Professor, como assim? Ó, suspeição. Amigo íntimo. Ó, tem aqui. Então, amigo. E aí, claro, com o amigo você lembra também do inimigo, né? Então, amigo que recebe presente, ó. Amigo que recebe presentes de pessoas que têm interesse na causa. Quando aconselhar, né, qualquer das partes, então amigo que recebe presente e aconselha é credor interessado. Então amigo que recebe presentes e aconselha é credor interessado. Com isso você resolve a maior parte das hipóteses de impedimento e suspeição. Por quê, professor? Porque o que não for caso de suspeição vai ser o quê? Vai ser impedimento. Essa é a ideia. Então, quando eu estava estudando aí para concursos de nível médio e tal, eu sempre guardei isso aqui. Amigo que recebe presente e aconselha é credor interessado. Recebeu presente, aconselhou, credor interessado. Amigo que recebe presente e aconselha é credor interessado. São as hipóteses de suspeição, tá? Então essa é uma informação aqui importante. Lembrando, né, no caso aqui de credor, só guarde essa seguinte informação, né? Que tem a ver até com parentes em linha reta até o terceiro grau, inclusive, tá? Então, até terceiro grau. Então, informação importante aqui, coisa aparentemente boba, mas que na hora de uma prova pode te salvar. Você tem lá a questão falando tal, e tem uma menção lá de que o juiz, por exemplo, recebeu presentes de quem tem interesse na causa. Então ele é impedido ou ele é suspeito? Aí você guarda. Amigo que recebe presente, aconselha, é credor interessado. Então se ele for amigo ou inimigo, se ele receber presente, se ele aconselhar, e se ele for credor ou se ele for interessado na causa, nesses casos ele é suspeito, tá bom? E aí a gente tem o procedimento, né, para o reconhecimento ou do impedimento ou da suspeição. Aqui para nossa aula, guarde isso. O que não estiver presente aqui no amigo que recebe presente e aconselha credor interessado, que são as hipóteses de suspeição, possivelmente vai ser um caso de impedimento. Quais são, professor? Se você decorar esse aqui, para a hora da prova, você faz por exclusão. Não está em nenhuma dessas hipóteses aqui, possivelmente vai ser um caso de impedimento. E aí só rapidamente aqui, né? Lembre-se, né, que o prazo para alegar o impedimento ou suspeição é de 15 dias, a partir do conhecimento ou a partir da ciência da hipótese de impedimento ou suspeição. Então o cara teve conhecimento daquilo, teve conhecimento de uma situação, né? Teve lá, imagina, né? Imagina que você está num processo civil e o que aconteceu foi num processo criminal, mas imagina que você está num processo civil de um juiz ferrando você o tempo inteiro, né? E aí você descobre a vaza-jato, né? E aí descobre que o juiz estava combinando com a outra parte que ia ferrar você, né? Então, só para que você entenda, até no caso lá do Moro, lá, aquela coisa toda, foi uma situação de suspeição, ele foi suspeito. Por quê? Porque se descobriu através das provas lá, dos relatos lá, que ele era suspeito, que ele tinha ali a pessoa que estava sendo supostamente perseguida como um inimigo, né? Basicamente isso, ele tinha poderia até ter um interesse também no julgamento daquilo, tanto é que depois virou político, mas qual é o ponto? Aqui a gente está falando de processo civil, mas a partir do momento que eu tive conhecimento, eu vou alegar. E aí olha só, a parte faz a petição de impedimento ou suspeição, a petição alegando impedimento ou suspeição, vou colocar I/S, impedimento ou suspeição, ao juiz do processo. E aí a mesma coisa
que a gente acabou de ver agora com relação ao indeferimento da inicial ou à improcedência liminar do pedido. O juiz pode admitir que ele realmente é impedido ou suspeito. Então o juiz pode reconhecer que ele é impedido ou suspeito. Se ele fizer isso, ele manda o processo para o substituto, tá? Então ele pode reconhecer. Se ele reconheceu, ele já de imediato manda o processo para o seu substituto. Professor, se ele não reconhecer, aí ele manda este processo para o tribunal. Lá no tribunal, isso vai cair com o relator. Então, você sabe que no tribunal são 3 desembargadores que vão fazer o julgamento. Um desses desembargadores vai fazer um relatório, vai relatar tudo o que está acontecendo naquele processo para os outros 2. Esse cara que vai receber, no primeiro momento, o processo, a gente chama de relator. Pois bem, lá no tribunal, o relator vai dizer se esse incidente de impedimento ou de suspeição vai suspender todo o processo ou não. Então, veja, o juiz, se ele reconhecer que ele é impedido ou suspeito, já manda o processo para o substituto dele, para um juiz substituto, e o processo segue. Isso nem vai parar no tribunal. Agora, se ele não reconhecer, ele manda tudo para o tribunal. O tribunal recebe aquilo, o relator olha o processo e diz o seguinte, ó, isso aqui é um negócio tão chato, mas tão ruim, é um negócio que está tão na cara que eu vou suspender todo o processo. Então, se tiver efeito suspensivo, se o relator olhar para aquilo e entender que aquilo precisa receber o efeito suspensivo, a consequência disso é o que o próprio nome diz, vai suspender tudo. O processo todo fica suspenso. O processo fica suspenso, fazendo o quê? Aguardando que o tribunal decida se aquele juiz é impedido ou suspeito. Agora, se não tiver efeito suspensivo, se o incidente de impedimento ou suspeição não tiver efeito suspensivo, o processo volta a correr, tá? Então essa é a ideia, tá, meus amigos? Aí lembrar, né, que quando a gente está dentro do mesmo tribunal, a gente acabou de falar, pelo menos nós vamos ter dentro do tribunal, as câmaras e as turmas são compostas de pelo menos, as turmas, né, de julgamento são compostas de 3 desembargadores. Só que pensa o seguinte, se lá dentro do tribunal você tiver 2 ou mais juízes que forem parentes entre si, aí a gente inclusive fala de colateral em terceiro grau, inclusive, se eles forem parentes entre si, o primeiro juiz, e aí no caso entenda como desembargador, né? O primeiro juiz que conhecer deste processo, ou seja, que decidir alguma coisa sobre esse processo, ele continua. Quem que não vai poder? O outro que vai receber o processo depois, tá? Então veja só, o primeiro que conhecer do processo impede o outro parente de atuar no mesmo processo, tá? Essa é a ideia, tá bom, meus amigos? Então essa aqui também é uma questão muito importante. E outros detalhes, né? Essas alegações de impedimento ou de suspeição também se aplicam para... Então, ó, impedimento e suspeição também se aplica para Ministério Público, para auxiliares da Justiça, para os sujeitos imparciais do processo, por exemplo, o perito, tá? Só que aí uma coisa importante, né? Por favor, já vi cair em concurso em mais de uma oportunidade. Não existe impedimento e não existe suspeição para advogados. Então, o advogado em relação, por exemplo, ao seu cliente, ou o advogado em relação ao advogado da parte contrária, tá? Então, não se aplica para advogados entre si e seus clientes e a parte contrária, ou entre si, né? Entre os próprios advogados, vamos colocar assim, ó, ou entre advogado e cliente da parte contrária, tá? Não tem nenhum problema. Então, não há impedimento ou suspeição para o caso de advogado. Por exemplo, você tem lá um problema em que diz que fulano de tal está na justiça e quem é o pai dele é o advogado. O advogado dele é o pai dele. Pode isso? Pode. Ah, fulano de tal está numa ação se defendendo e a advogada é a esposa dele. Pode? Pode. Por quê? Porque se ele é réu, se ele é autor, o advogado dele pode ser qualquer um. Inclusive esposa, pai, mãe, não tem problema nenhum, tá? Então não existe impedimento ou suspeição para advogados e também não existe impedimento ou suspeição para os assistentes técnicos. Você lembra o que era o assistente técnico? O assistente técnico é aquela pessoa nomeada pela parte para dar um parecer sobre o que o perito vai dizer. Então, olha só,
o perito é nomeado pelo juiz. O assistente técnico é nomeado pelas partes. O perito precisa ser imparcial. O assistente técnico, não. Essa é a ideia, né? Então o assistente técnico não. Por isso que o assistente técnico pode ser parente da pessoa que o constituiu. Essa é a ideia, tá? Então, por favor, também já vi muitas questões em concurso tratando disso. Então, o perito precisa ser imparcial, porque ele é nomeado pelo juiz, ele é um sujeito imparcial no processo. Agora, o assistente técnico não. Então, qual é o ponto aqui, que já vi questões de concurso tratando disso? Olha, o assistente técnico é parente do réu, né? O assistente técnico nomeado pelo réu é parente. Então, ele é impedido, ele é suspeito, não é nada. Por quê? Porque impedimento e suspeição não se aplica para advogados e não se aplica para assistentes técnicos, tá? E aí, uma última observação é de que nos tribunais, essa arguição, essa alegação de impedimento ou suspeição vai ser disciplinada pelo regimento interno do próprio tribunal. Só guarde isso, porque já vi questão de prova trazendo, olha, nos tribunais a arguição será feita com base, por exemplo, na Constituição do Estado, ou na Constituição Federal, ou vai ser com base, sei lá, na lei orgânica da magistratura. Não, vai ser feito com base no regimento interno do tribunal, tá bom? Então essa é uma informação também bastante importante. Terceiro tema, recursos. Vou só começar aqui a parte de recursos, daí vou encerrar esse vídeo e a gente continua depois, quando nós tratarmos dos recursos em espécie. Claro, vou já gravar tudo de uma vez, né? Informações importantes sobre recursos, do terceiro tema que nós estamos tratando aqui na nossa super aula. Primeira coisa, quando eu recorro, não significa que a decisão deixa de ser eficaz. Como assim? Veja, eu perdi uma ação. Se eu recorrer, aquela decisão pode ser já executada provisoriamente. A gente até viu numa aula que foi feita ao vivo, né, que tem lá no canal do YouTube, que também está dentro do Base Jurídica, por exemplo, a gente viu que existem situações em que eu posso ter o cumprimento provisório da sentença. Então, qual é o ponto? O fato de eu fazer um recurso, a princípio, não impede que aquela decisão já esteja valendo, que ela já seja eficaz. E qual a consequência de tudo isso, professor? A consequência é que o ganhador do processo já pode fazer o cumprimento provisório de sentença. E lembre-se, né? Este cumprimento provisório de sentença correrá por conta e risco do próprio ganhador do processo e ele precisará prestar uma garantia, uma caução. Por quê? Porque se lá na frente, quando for julgado o recurso do perdedor, se o perdedor se considerar a partir dali ganhador, então o perdedor recorreu e no recurso ele virou o ganhador do processo. Aí a pessoa que estava executando provisoriamente, que estava fazendo o cumprimento provisório desta decisão, vai precisar indenizar, reparar os danos causados ao perdedor, aquele que no primeiro momento tinha perdido, tá? Então, a questão aqui importante é, os recursos não impedem a eficácia da decisão. O que isso significa? Ou seja, podem ser objeto, ou seja, as decisões podem ser objeto de cumprimento provisório de sentença, salvo se a lei ou se a decisão judicial disserem o contrário. Ou seja, salvo se a lei disser que o recurso suspende, se a lei ou a decisão judicial, né, disserem que o recurso suspende a eficácia da decisão. Então guarde isso. Então qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. A pessoa tem uma decisão a seu favor, ela já pode fazer o cumprimento provisório desta decisão. Por quê? Porque se não houver uma lei que diga o contrário, se não houver uma decisão judicial que diga o contrário,
Essa pessoa já pode fazer o cumprimento provisório. Agora, lembre-se de uma coisa. Pode ser que a lei faça com que o recurso impeça a eficácia. Pode ser que uma decisão judicial faça com que aquele recurso interposto suspenda a eficácia da decisão. Pontos a se considerar sobre recursos. Quem pode interpor o recurso? O vencido. Quem perdeu. E aqui, dentro de vencido, existe uma expressão que não acho que cairia na sua prova para o concurso de escrevente, porque é uma prova de nível médio. Mas o vencido pode ter um outro nome. O sucumbente. A pessoa que sucumbiu. A pessoa que perdeu. Sucumbir é cair. É a pessoa que perdeu, né? Então, olha só. Quem pode interpor o recurso? Quem foi vencido no processo, ou seja, o sucumbente, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. É claro, o Ministério Público pode interpor esse recurso numa situação em que ele esteja participando do processo. Pois bem, então, 3 pessoas podem recorrer, ou 3 tipos de pessoas, né? Então, o vencido, ou seja, o sucumbente, o prejudicado e o Ministério Público. Tá? O recurso pode ser feito contra tudo que foi decidido ou contra uma parte da decisão, sem nenhum problema, né? Inclusive, você encontra essa possibilidade de tudo ou parte em várias situações, né? Olha, quando você tem lá o cumprimento de sentença, antes você vai fazer a liquidação. Você pode, se você tiver uma parte líquida, uma parte ilíquida, você já faz o cumprimento da parte líquida e faz a liquidação da parte ilíquida. É a mesma coisa. Olha, eu vou recorrer. Eu tenho uma parte que que eu concordo e a outra eu não concordo. Então eu vou recorrer apenas contra uma parte e com relação a outra eu não vou recorrer. Ou se eu não gostei de nada, eu recorro contra tudo que foi decidido, tá? Vai variar de caso a caso, tá? Então você poderia ter uma situação em que a pessoa pediu danos morais e danos materiais e o juiz só deu danos materiais. Ou seja, o cara vai recorrer apenas com relação aos danos morais, porque os danos materiais ele já ganhou, tá? Então olha só, isso é uma informação importante. Outra informação relevante, quem aceitou tacitamente o recurso não pode recorrer. Ou seja, quem praticou um ato sem reserva. E até dei como exemplo na aula a situação de uma pessoa que está devendo e perdeu o processo e já deposita o dinheiro na conta do ganhador da causa. Pô, esse cara praticou um ato incompatível com a vontade de recorrer. Por quê? Porque se eu quero recorrer, significa que eu não quero pagar. Ou se for o caso, eu quero pagar menos. Então, nesse caso, se eu fizer o depósito para o próprio ganhador da causa, significa o quê? Significa que eu estou indiretamente, tacitamente, ali, como uma presunção, eu estou ali aceitando aquela decisão. Então, qual é a informação importante? A pessoa que vai recorrer não pode praticar nenhum ato incompatível com a vontade de recorrer. Só que aí eu trouxe para você uma informação que é muito importante também durante a aula, que é a seguinte: pode ser que eu queira me livrar, por exemplo, dos juros, das correções monetárias. Aí eu posso dizer ao juiz, olha, eu perdi o processo, estou recorrendo. Mas caso lá na frente eu perca de novo, caso o meu recurso não tenha êxito, não vingue, o que eu vou fazer? Eu já quero deixar esse dinheiro aqui depositado numa conta judicial. O que é isso? É praticar um ato com reserva. Ou seja, eu estou depositando, mas estou explicando, eu não estou querendo pagar, não estou já admitindo que eu perdi o processo. Eu estou depositando o dinheiro aqui, porque se lá na frente eu perder, então ele está fazendo a reserva, está fazendo ali uma explicação, né? Está fazendo ali uma justificativa. Se ele fizer isso, aí é claro que ele vai poder recorrer, né? Então, essa é a informação importante. Quem aceitou tacitamente o recurso não pode recorrer. Ou seja, quem praticou um ato sem nenhuma reserva, sem nenhuma explicação. Agora, eu perdi o processo, quero evitar que tenha mais juros e mais multa. Eu recorro e coloco esse dinheiro numa conta judicial. Eu não vou entregar diretamente para o cara que ganhou o processo. Eu vou deixar nas mãos do juiz. Juiz, se eu perder, está aqui. Mas já estou deixando claro, eu quero recorrer, quero ir até o final. Tá? Então isso é praticar um ato com reserva. Outra informação importante é que cada parte vai interpor o seu recurso de modo
independente. Então, cada um interpõe o seu recurso independentemente. Tá bom, amigos? Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar aqui nos recursos, vamos entrar no recurso adesivo e assim por diante. Por enquanto, agradeço por você estar aqui. Continue, faça a sequência. Aqui estamos no terceiro tema, são 8 temas que eu vou trazer aqui para a sua prova de escrevente nesta super aula de processo civil. Sempre lembrando que este conteúdo também estará na super revisão, como um bônus para os alunos da super revisão. Tá bom, amigos? Agradeço muito, eu volto já já. Tchau.